do caso da Yarla. Se vocês lembram, o tenente Silva Neto, ex-tenente, expulso do Exército Brasileiro, atirou contra a jovem, matou. Matou a namorada, supostamente por ciúmes, ninguém sabe ainda os motivos, mas matou. E agora a Justiça vai decidir se ele vai ou não a júri popular. Eu vou agora ao vivo com a repórter Gorete Santos, aqui está ela. Gorete Santos tem informações para nós a respeito do julgamento, instrução e julgamento, no caso da Yarla. Gorete Santos, boa tarde. Boa tarde, Elsa. Você, a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Nós estamos aqui exatamente no pleno, à frente do pleno do Tribunal do Júri, onde acontece essa audiência de instrução e julgamento, como você mencionou. É uma etapa importante que deve levar o ex-tenente do Exército, José Ricardo da Silva Neto, à júri popular. 19 testemunhas devem ser ouvidas ao longo de todo o dia. Até o momento, apenas uma delas prestou depoimento, além das duas vítimas, a Yarla Lima Barbosa e a Josiane Mesquitas, que também foram alvo dos disparos de Silva Neto, que acabaram culminando na morte da Yarla. Vamos observar então como foi essa manhã de audiência aqui no Tribunal do Júri. Familiares e amigos das vítimas dividiram o espaço com a família do réu no pleno do Tribunal do Júri. A defesa de José Ricardo da Silva Neto não autorizou imagens dele durante a audiência de instrução e julgamento. O pai de Silva Neto preferiu se manter em silêncio. A mãe de Yarla Lima Barbosa não conteve a emoção ao ver pela primeira vez o ex-tenente do Exército e também ex-namorado que tirou a vida da filha dela. A expectativa é que a gente saia daqui com o resultado positivo. A audiência é o momento de coletar provas orais, através dos depoimentos das testemunhas, 11 de defesa e 8 arroladas pelo Ministério Público. O MP, representado pelo promotor Ubiraci Rocha, denunciou Silva Neto pelo crime de feminicídio contra Yarla, além de tentativa de homicídio qualificado contra a irmã dela, Ilana Lima Barbosa, e a amiga, Josiane Mesquita da Silva. Yarla morreu vítima de 3 disparos na noite do dia 19 de junho, em Teresina. A audiência começou com o depoimento das vítimas. Ilana foi a primeira a ser ouvida. No depoimento, Ilana reafirmou que já havia dito à polícia que na festa estavam ela, a irmã Silva Neto e alguns amigos, e depois de dançarem entre si, o acusado teria pedido para ir embora, argumentando que se sentia mal. Saiu abraçado e beijando a irmã de Ilana, e somente dentro do carro teria manifestado a violência, sacando a arma e acusando Yarla de ter dançado com todo mundo, disparando contra ela sem dar chance de defesa e em seguida contra a amiga e a irmã. Para a defesa do réu, as testemunhas podem reduzir agravos imputados a Silva Neto. O sentimento e o ânimo é no sentido de esclarecer muitas coisas, esclarecer especialmente quanto à figura do tenente Silva Neto, José Ricardo Silva Neto, que ele não é essa pessoa que talvez tenha se divulgado. A gente entende o sentimento da família, isso é claro que é direito legítimo deles, mas assim, muita coisa que vai se esclarecer aqui, vai se demonstrar que os fatos não revelam a natureza do crime que está sendo se imputado a ele. Houve sim o fato, um homicídio, mas essas qualificadoras que foram acrescidas na conduta dele, essas certamente ficarão esclarecidas que não fazem parte do evento. Já a advogada das famílias das vítimas sustenta o que considera provas incontestáveis para condenar o réu à pena máxima quando for a júri popular. A gente pleiteia que ele seja condenado pelo crime de feminicídio, não tão somente pelo crime de feminicídio, mas também por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Tem materialidade delitiva e autoria delitiva também, porque ele ligou para os amigos e disse que ele mesmo falou que tinha matado a Yarla. Então a gente tem tanto a autoria delitiva como a materialidade. Gerson, diante das audiências de instrução, na verdade elas servem, como a gente havia falado aí, para a coleta de provas, é o momento de ouvir todas as testemunhas e aí o juiz pode decidir pela pronúncia do réu e levá-lo à júri popular ou pela desqualificação do crime que pode absolvê-lo. Nesse caso do Silva Neto, diante da gravidade dos fatos, da autoria e da materialidade, isso é praticamente descartado, ele deve sim ir à júri popular. Essa audiência não tem nenhuma
previsão de término. Eu conversei há pouco rapidamente com o juiz Antônio Noleto, que está à frente dessa sessão, e ele informava isso, até porque são 19 testemunhas, algumas delas não estão presentes, mas foram inclusive reintimadas para que compareçam. Então são 19, 11 da defesa e outras 8 arroladas pelo Ministério Público, agora que está sendo ouvida a segunda testemunha. Há pouco terminou o depoimento do policial militar Rafael Feitosa Nepomuceno Marques, que foi o que atendeu a ocorrência naquele 19 de junho. Nesse momento, então, deve começar a ser ouvido o Arthur, que é um amigo do Silva Neto, dividia o apartamento com ele e estava no local no momento em que ele chegou. A gente sabe, já foi bastante divulgado, que naquele dia a Ilana e a Josiane, que também foram atingidas pelos disparos, mas com menor gravidade, conseguiram sair do veículo, e o Silva Neto acabou fugindo com o carro, com o corpo da Yarla dentro, né? Esse carro foi deixado lá embaixo no estacionamento do apartamento dele, foi preservado para que pudesse ser feita a perícia, e aí o policial militar só contou que foi direto ao apartamento, que encontrou lá o Silva Neto, amigo dele, e que o conduziu ao hospital porque ele apresentava alguns ferimentos que ele não soube informar se eram graves ou não, e que ele teria se mantido em silêncio durante todo esse percurso até o hospital. Então, essa audiência de hoje, ela pode incidir em um outro momento, em uma segunda audiência, em função da quantidade de testemunhas que precisam ser ouvidas, e só depois disso, então, deve sair o pronunciamento para júri popular. A gente viu aí a comoção da família. O pai do réu se encontra aqui, mas preferiu manter em silêncio, diz que já é uma situação de muito desgaste, né, muito vexatória para a família deles também, então preferiu não se pronunciar, aguardar então o julgamento do Silva Neto diante desse crime. Eu conversei também com a Ilana, que foi uma das vítimas, a irmã foi a primeira a prestar depoimento aqui como vítima, e daqui a pouco a gente vai trazer o depoimento dela, Joelson, inclusive, que já ela fala que o Silva Neto já dava alguns indícios, né, de ciúme antes mesmo desse fato, e de que a irmã dela pretendia, inclusive, no dia em que ocorreu o crime, terminar o namoro. Daqui a pouco a gente traz essas explicações e mais informações também. Joelson?